você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Em sua primeira reunião do governo Dilma Rousseff, o Comitê de Política Monetária, o Copom, determinou uma elevação de 0,5 ponto percentual na taxa básica de juros da economia. O governo diz que a medida é necessária para combater a inflação, já que a taxa do IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, de 2010, fechou em 5,91%, índice que fugiu do centro da meta fixada em 4,5% pelo mesmo Copom. O mercado financeiro parece festejar a alta da Selic, principalmente porque há um sinal de que ela vai continuar a subir nos próximos meses. E cada 0,5 ponto de alta significa mais 10 bilhões de reais por ano que saem do governo para os bancos. Para discutir a eficiência e eficácia da política de juros altos sobre o controle da inflação, o Agenda Econômica conversa hoje com o economista Newton Marques, professor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, UNB, e conselheiro também do COFECOM, Conselho Federal de Economia. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Agradeço. Professor, essa decisão do Copom de elevar em 0,5 ponto percentual a taxa de juros, que já é bastante elevada no Brasil, elevando de 10,75% para 11,25%, é uma decisão acertada? Bom, sob o ponto de vista do sistema de metas de inflação, ninguém tem dúvida que isso daí está definido, determinado pelo governo, pelo decreto presidencial, que compete ao Banco Central o manejo da taxa básica de juros para atingir a meta de inflação. E o Banco Central colocou que a prioridade é o centro da meta. Então, qualquer estimativa que se distancie do centro da meta, ele maneja a taxa básica de juros. Agora, se nós olharmos para o diagnóstico da inflação, que essa que é a questão que eu considero relevante, eu acho que foi precipitado. Então, essa decisão, eu acho que deveria ser aguardado caso houvesse as pressões de demanda, que é essas que levam o que o Banco Central eleve a taxa básica de juros. Explica um pouquinho para a gente essa questão da meta de inflação. Como é que funciona o sistema de metas e por que essa vinculação tão estreita no Brasil com a taxa de juros? Tá certo. No passado, só para a gente fazer um parênteses aqui, no passado nós tínhamos dificuldade, o Brasil, a economia brasileira, os governantes, enfim, os ministros de Fazenda tinham dificuldade em controlar a inflação, porque além de ser uma inflação inercial também, que era uma questão teórica, acadêmica, tinha também que utilizar vários instrumentos quase que simultaneamente para resolver a questão da inflação. Então, não tinha um instrumento adequado para resolver o problema da inflação. Então, a teoria econômica nos diz que a política monetária é o instrumento mais adequado para controlar a inflação. Por quê? Porque atua sobre o consumo. Inflação é vista justamente como um descontrole do ponto de vista de você ter o poder aquisitivo sendo depreciado. Então, todas as vezes que a inflação, que é vista como fosse uma luta entre os agentes econômicos, é um conflito. O professor Décio sempre chamava a atenção, que é um conflito distributivo. E aí nós, economistas, desenvolvemos. Tem inflação de demanda, tem inflação de oferta, tem inflação de markup, inflação, tem vários tipos. Então, nós utilizamos, o Banco Central, o governo, utiliza tudo como se fosse inflação de demanda. Então, basta ter um aumento, um excesso de demanda, e que obviamente, é adequado, utiliza-se o manejo da taxa básica de juros. E onde entra o sistema de metas aí? Bom, aí quando adotou-se o sistema de metas, trabalha-se com intervalo. Então, quando o IPCA ele está flutuando nesse intervalo, está tudo bem. Mas convencionou-se de que ele tinha que ficar no centro da meta. Então, quando ele se aproxima do limite superior, é acendido o sinal vermelho ou amarelo no Banco Central para manejar a taxa básica de juros. E como é que é esse mecanismo? Que é essa que é a discussão entre nós, economistas. Quais são os mecanismos de transmissão da política monetária? Como é que isso vai atingir? Porque se há aquela discussão, vai atingir na taxa básica de juros, mas não atua na taxa de juros do consumidor, na ponta, entendeu? Como é que você vai fazer? Mas os agentes econômicos sabem que todas as vezes que for tomada medida sobre a taxa básica de juros, isso vai afetar de alguma forma. Não se sabe quanto tempo leva. Aí fica aquele negócio, leva 3 a 6 meses. Então, quando você está falando de inflação hoje, você está imaginando que as medidas vão impactar daqui a 3 a 6 meses. Então, você imagina se o Banco Central errar a mão.
O que acontece? Vamos supor, no caso da inflação de alimentos, que nós estamos imaginando, as coisas se normalizam e ele aí ataca. Aí, com isso, ele dá uma freada na economia, quando, na verdade, foi uma decisão equivocada no ponto de vista na discussão. Apressado. Entendeu? Eu não sei se ficou claro essa explicação com relação ao sistema de metas de inflação. Agora, o Banco Central poderia dizer assim, olha, eu não tenho nenhum problema porque vocês me deram o dever de casa. O CMN, né, o Conselho Monetário Nacional, é que determinou que a meta de inflação vai ser essa. Então, eu tenho que cumprir. Se eu não cumprir, eu tenho que prestar contas ao Congresso. Mas ainda falando em sistemas de metas, nós temos aí, pela leitura do boletim do Banco Central, uma explicação de que quando há descompasso entre o sistema de produção, o sistema produtivo e a capacidade de consumo, é preciso fazer o ajuste via taxa de juros para que esse descompasso seja sanado. Então, sacrifica-se ou o consumo, ou a capacidade de produção, ou as duas, para que o sistema de metas seja. Mas nunca se pensa no sistema de metas, em questionar, será que ele está certo? Ou seja, é a realidade que deve se ajustar ao sistema de metas, não se pode pensar em outras providências para evitar um risco de explosão inflacionária que, aliás, não está ainda sob descontrole, não há ainda visão de descontrole inflacionário ainda. Não se pode pensar num outro procedimento? Mas aí sempre que eles alegam, quando a gente começa a discussão, que eu acho que é relevante, diz assim, mas não deu certo esse tempo, não interessa o custo. A gente costuma dizer assim, olha, mas o custo foi alto. Você entendeu? Mas tudo bem. Aí, com isso, se tece muitos elogios, por exemplo, ao presidente Meirelles, ao ex-presidente Meirelles, por conta disso. Apesar de que o Banco Central é um colegiado, não é nem a figura de uma pessoa, mas é claro que encarna, obviamente, né, a instituição. Mas essa questão, eu acho, Roberto, é que nem a questão do câmbio flutuante também. As pessoas, quando querem falar nisso, não, mas isso aí não se mexe, não, porque o time está ganhando. E talvez você tenha que... A economia tem uma dinâmica. As pessoas não têm que... once for all. Entendeu? Eu acho que é válida essa discussão. Agora, nós economistas sempre falamos assim, não, as coisas estão indo bem, para que mexer? Mas se o sistema de meta de inflação para funcionar adequadamente, são em países que têm a economia organizada. Você imagine, por exemplo, se a China resolvesse adotar um sistema de meta de inflação, entendeu? Teria dificuldade. Apesar que você fala, mas como é que está dando certo? A gente tem que estudar para ver porque se existe um grau de resiliência, que até é um termo muito utilizado, do elástico, né, que vai, se a economia comporta isso, ela consegue esticar e recuar. Então, acredita-se que a nossa economia também tem um grau de resiliência, mas não se discute isso. Então, eu acho que é muito oportuno isso que você colocou, porque mesmo que tenha dado certo, num momento como inflação de alimentos, e aí? Nós vamos sacrificar o quê? Você acha que uma elevação da taxa básica de juros, os agentes econômicos pisarem no freio, isso daí, por conta da inflação de alimentos, é adequado? Professor, vamos discutir um pouquinho mais essa questão da eficácia, né? Quer dizer, qual de fato, porque muita gente se questiona, muitos analistas e até economistas, questiona a questão dessa verdade absoluta. Quer dizer, eu mexo na taxa de juros, aumenta a taxa de juros e a inflação cai. Quer dizer, até que ponto é eficaz essa medida de subir o juro e se conter a inflação, tendo-se em vista que a inflação vem decorrente de um aumento de commodities, aumento de preço de alimentos, e que você está mexendo numa taxa de juros que, se ela tiver alguma repercussão na ponta, lá para o tomador, que já paga juros absurdos de 100 e tantos por cento, e não de 11,75, nada disso. Isso aí não é juro para mercado, quer dizer, o juro que o mercado cobra de quem consome uma geladeira, de quem consome um carro, de quem consome um eletrodoméstico, um computador, são juros muito mais elevados, acima de 40% ao ano, 80% ao ano. Né? Se você compra uma e paga não sei paga quanto. Duas. Paga duas. Quer dizer, e leva uma geladeira e se só. você for pro crédito, pro cartão de crédito, aí não se compara. Aí o juro perde de vista 200%, 180%. Então, quer dizer, até que ponto existe realmente a eficácia dessa política? Ela é incontestável? Você mexe na taxa de juros e a inflação cai, independentemente de que se o juro na ponta vai subir ou não, que no caso aqui, por exemplo, não vai subir porque já é elevado demais. Essa é uma discussão que, conforme o Beto estava colocando, o sistema de meta de inflação. Qual é a eficácia de você fazer um manejo da taxa básica de juros? É justamente que eles falam até um jargão looking forward. Você olha para o futuro.
as expectativas com relação ao futuro. Então, todas as vezes que há uma elevação da taxa básica de juros, os agentes econômicos reprogramam toda, entendeu? Então, se alguém iria consumir, vai repensar. Se alguém iria investir, vai repensar, entendeu? Então, essa decisão, esse manejo é com relação a isso. A expectativa, atua na expectativa. Por isso é que fica essa discussão. Pô, mas será que não é cedo demais para mudar isso daí? Por quê? Porque o mercado está pedindo para o Banco Central elevar a taxa básica de juros. Porque aquelas estimativas todinhas que o Banco Central acompanha mostra, né, o relatório de mercado, que eles estão pedindo isso daqui. Então, se não satisfizer o mercado, o que o mercado faz? Ele vai para o mercado futuro, vai mexer em juros e vai dizer assim, então é amanhã, quer dizer, no futuro, é que eles vão mexer. Então, vamos logo começar a mexer também nas estimativas do juro futuro. Quer dizer... Deixando essa discussão, que é sumamente importante, né, que é se é sistema de metas ou sistema de mitos da inflação, nós temos que entrar nessa discussão que o Erival estava aqui tocando, que dá eficácia, porque você vai aumentar a taxa de juros para o conjunto. No entanto, se a pressão está vindo num setor localizado de alimentos, você está aumentando o preço via crédito mais difícil para a compra de motos, geladeira. Então, vai desestimular o crescimento econômico, desestimular a produção, desestimular a indústria, que está reclamando. A CNI soltou um documento aí reclamando. Quer dizer, será que é justo, metodologicamente, você atuar dessa forma, usar um procedimento, quando a economia tem todo um outro componente, que não é aquele que está tendo uma pressão que pode ser momentânea, porque alguns alimentos estão até apresentando sinais de baixa no Brasil, independente da especulação lá na Bolsa de Chicago, né, que a economista Maria da Conceição Savassi chama de Bolsa de Especulação de Chicago. Né? Não seria, então, um método meio assim, para um setor você utiliza algo para tudo, para que atinja a indústria, não é problemático isso? Mas veja bem, para os economistas, eles têm dificuldade, têm instrumentos que podem ser direcionados para aquilo. Então, em geral, se toma uma medida como em geral. É que nem com relação quando você tem um crescimento muito acelerado. Existem alguns setores que são mais dinâmicos. Eu estava observando, por exemplo, o papel e papelão, indústria, está crescendo a taxas violentas. Em geral, é chamado de lead indicator, é um indicador de antecedente. Ou seja, se ele mostra que tem um crescimento muito grande, isso é sinal de que, né? Porque como é que alguém pede demais papel e papelão? Está trabalhando a plena capacidade. Então, isso é uma coisa que preocupa. Então, você tem setores, se você for observar, por exemplo, a sondagem conjuntural que trabalha com nível de capacidade produtiva, né, dos setores, é uma pesquisa, mas você vai ver que tem uma diferença muito grande. Tem setores que estão abaixo de 70, outros estão próximos de 90 ou acima de 90. Então, fica difícil para a autoridade, para os economistas dizerem assim, ó, isso aqui é para aquilo ali. Né? Em medicina fica fácil para o médico dizer, né, que o remédio vai atingir aquilo ali. Mas em economia você tem essa dificuldade, Roberto. Mas a economia é desorganização da economia mesmo, uma economia emergente que está crescendo. De repente, aconteceu que você viu que houve um deslocamento uma mobilidade social muito grande. Então, classe C e D